Boker Tov, bom dia, Shalom Aleichem aos meus irmãos judeus, hebreus, israelitas. Estou aqui novamente nesta manhã de segunda-feira com um estudo sobre as 70 profecias analisadas uma a uma, amparadas pelos comentários de grandes eruditos judeus antigos e modernos. A outra face, tudo que o sistema religioso não deseja que você saiba. O estudo de hoje é a 17ª profecia sobre a alegação dos missionários, que diz assim: o traidor do Messias seria um amigo com quem ele partiu o pão. Salmo 41, versículo 9. Suposto cumprimento. Marcos 14, versículo 17 e 18. Um exame cuidadoso do contexto de todo esse salmo certamente descartará tal possibilidade de aplicar-se a passagem a Jesus, Yeshua. Por exemplo, neste mesmo Salmo 41, versículo 4, temos a seguinte declaração: eu disse, ó Eterno, seja gracioso para comigo, para a minha alma, porque pequei contra ti. Assim sendo, será que os defensores da messianidade de Jesus, Yeshua, o veem como um pecador? Será que eles o veem como alguém que teria sucumbido ao pecado? Note que o salmista, ainda neste mesmo verso 4, pede que sua alma seja curada, sinal que padecia de algum tipo de enfermidade, nesse caso, de cunho espiritual, causada exatamente pelas suas transgressões. E caberia explicar como e por que o Messias, sem pecado, precisaria que o Eterno fosse gracioso para com ele, sendo que graça só mesmo quem pode receber são os pecadores. A julgar pela doutrina tradicional que defendem de um suposto Messias sem pecado, essa assertiva parece de alguma forma inaplicável àquele que crê. Na verdade, o que percebemos é um critério seletivo nos defensores dessas teorias. Aquilo que lhes serve, naturalmente acatam como um cumprimento de profecia. Porém, quando algo os é adverso, eles obviamente descartam. Porém, essa não é a forma correta e coerente de se interpretar um texto bíblico. Isso pode ser qualificado como desonestidade intelectual. Vê-se então que eles buscam estabelecer seu argumento sobre um único verso de todo esse salmo, a saber, o verso 9. Porém, como nós buscamos respeitar o contexto do salmo, fica muito fácil perceber que isso não corresponde à verdade. A tradição judaica sempre viu no verso 9 desse salmo uma referência a Aitofel, que de conselheiro de Davi passou a ser-lhe por inimigo, como se lê. Foi dito a David: Aitofel está entre os que entraram na conspiração de Absalão. Disse David: peço-te, ó Eterno, que tornes o conselho de Aitofel em loucura. Segundo Samuel 15, verso 31. 18ª profecia, a alegação dos missionários. O Salmo 45 fala sobre Jesus e Yeshua. Suposto cumprimentos, Lucas 1, 31 a 33, Hebreus 1, versículos 8 e 9. Dizem os missionários, o trono do Messias será perpétuo. Salmo 45, versículo 6, 7a. O Messias seria Deus. Salmo 45, versículo 6, 7b. A primeira proposição dos missionários sobre o Salmo 45, versículos 6 e 7 repousa sobre uma falsa tradução, tendenciosamente pervertida a fim de dar alguma substância à sua conhecida crença na suposta divindade do Messias, no caso deles, Jesus e Yeshua. Diz o citado salmo em seu texto original no hebraico, versos 7 e 8. Ki saha Elohim olam vaed shevet mishor shevet malchuteha. O teu trono, ó poderoso, é para sempre. Cetro de retidão é o cetro do teu reino. Ahavta tzedek vatsna resha al ke meshachacha Elohim Elohecha shemen sasson meha verecha. Tu amaste a justiça e odiaste a maldade, pelo que Elohim, o teu Elohim, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. A primeira ocorrência de Elohim nesta porção foi por nós vertida como poderoso, devido ao fato de que esse termo é usado muitas vezes no Tanar como atributivo a certas pessoas que detinham grande autoridade e poder.
Talvez o melhor exemplo seja o próprio Moshe Rabbeinu, Moshe, nosso mestre. Vayomer Adonai el Moshe, Re'e metaticha Elohim lefaró, ve'aharon ahicha, Irie nevi'echa. E disse o Eterno a Moshe: Veja que eu te coloquei como um poderoso diante do faraó, e Aharon, teu irmão, será o teu profeta. Êxodo 7, versículo 1. Nesta passagem, Moisés, ele mesmo é chamado de Elohim, mas naturalmente isso não implicava que ele fosse de fato Deus, ou algum tipo de Deus diante de faraó. Ele simplesmente foi revestido e dotado de grande poder e autoridade para falar com o monarca egípcio e exigir a saída do povo de Israel daquela terra. Sabemos que Elohim não é homem, Números 23, 19. Lo ish el. E assim sendo, é inviável aplicar a ideia da divindade a meros mortais, meros humanos. Por esta razão, tendo em vista que no caso de Moisés estamos falando de um ser humano e assim como no Salmo 45, versículos 6 e 7, igualmente. Veja os versos 9 a 15, onde menciona-se o harém real. É que o termo Elohim, que ali se encontra, naturalmente não diz respeito a uma divindade, a um ser divino, mas sim a um homem, a um rei poderoso. O mesmo salmo alude ainda à prole real, conforme se lê. Em lugar de teus pais estarão teus filhos, deles farás príncipes sobre toda a terra. 45:16. Percebemos assim que a referência é a semente real da casa de Davi, a Salomão, no primeiro momento, que também assentou-se no trono do Eterno. 1 Crônicas 29, 23. E por fim, o Mashiach, Messias vindouro. O fato, porém, de Salomão ter tomado assento no trono do Eterno não implica na conclusão de que ele era um ser divino. Confirma-se, assim, que a semente de Davi, o Mashiach, será homem e não Deus, e que gerará semente, filhos, os quais fará seus príncipes sobre toda a terra. Quanto à perpetuidade do trono, é bom deixar claro que em momento algum o texto pretende dar a entender que quem o ocupará será eterno. O que é de fato eterno ou para sempre é, na verdade, o direito da casa real de Davi e sua primazia sobre o trono de Israel. Em suma, não há lugar aqui para um suposto Messias que não reine de fato, que não se casa e que não gera semente. 19ª profecia. O Salmo 78, verso 2 diz que o Messias, Jesus e Yeshua falaria por parábolas. Suposto cumprimento. Mateus 13, versículos 34 e 35. Antes de mais nada, o texto original do Salmo. Efterra vemachal pi, aviar hidot, mini kedem. Abrirei em provérbio a minha boca, transmitirei segredos dos tempos antigos. O primeiro erro que notamos na suposição dos missionários é que este salmo não é uma profecia. Não pode ser classificada como tal. Por quê? A resposta jaz no imediato contexto desse Salmo 78. Não bastasse o fato revelador mostrado na passagem citada acima. O provérbio ou ensino moral que seria na sequência transmitido vinha dos tempos antigos. Naturalmente, aqui refere-se ao passado do próprio autor da passagem, a saber, o poeta Asaf. Vejamos agora qual seria esse ensino. Seria porventura algum tipo de ilustração ambígua, desconexa, contraditória e obscura, com a finalidade de dar respaldo a certas alucinações pseudo-messiânicas que ainda seriam proclamadas no futuro distante do autor? De forma alguma. O autor remete-nos ao passado, e por isso mesmo não seria lógico vermos aqui alusão ao futuro. Asaf era contemporâneo de Davi e viveu por volta do século X antes da Era Comum. Se ele referia-se ao passado, aos tempos antigos, naturalmente ele nos remete a períodos de tempo que estariam situados séculos, milênios antes de seu próprio tempo e não 10 séculos depois, para que suas palavras encontrassem cumprimento oblíquo das palavras de algum obscuro pregador galileu. Assim, ao examinarmos, por exemplo, esse mesmo salmo no verso 13, teremos uma nítida ideia do que Asaf pretendia transmitir ao mencionar tempos antigos.
Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como no montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Elohim nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Elohim e disseram: acaso pode Elohim preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram dela. Rebentaram rios em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Salmo 78, versículos 13 ao 20. Como se pode notar por esses versos, o que temos aqui são fatos da experiência passada do povo judeu, com amplo destaque para conhecidíssimos episódios da sua história, sua saída do Egito e as peregrinações pelo deserto, o cuidado de Elohim pelo seu povo e melancólicas reminiscências da obstinação e da teimosia daquela geração. Desta forma, eliminamos essa passagem como uma referência profética, uma vez que trata-se de algo já ocorrido e bastante conhecido. O Salmo propõe um machal, um provérbio, um ensino de cunho moral, isto é, o leitor do Salmo deve tirar lições para a sua vida a partir das experiências de Israel em sua história primitiva e aprender a confiar no Criador e a não prová-lo ou duvidar de sua providência. É prática comum dos missionários, derivada dos próprios autores do Novo Testamento, tirar passagens do seu contexto original e aplicá-las a certas situações que, segundo eles, teriam ocorrido na vida de Jesus, Yeshua. Porém, está muito evidente que, via de regra, eles não apenas ferem princípios de exegese, mas também chegam a perverter o bom senso e a lógica em nome de suas assertivas dogmáticas. Vou ler aqui mais um para fechar com chave de ouro. Profecia de número 20. Alegação dos missionários. 20. O Messias, Jesus, Yeshua, seria a pedra rejeitada por Israel. Salmo 118, versículo 22. Suposto cumprimento, Mateus 21, versículos 42 e 43. Uma breve análise do contexto desse Salmo 118 nos fará ver, em definitivo, que o mesmo não alude a uma pessoa em si, mas sim a um povo, Israel. Vejamos. Nos versos 2 a 4, nas versões em português, o salmista conclama Israel, a casa de Arão e os que temem ao Criador para que proclamem sua eterna bondade. Do verso 5 ao 7, temos uma narrativa em primeira pessoa em termos de representatividade. E como sabemos disso? Ora, o salmista destaca 3 classes de pessoas: Israel, a casa de Arão e os tementes a Elohim, como os personagens principais de seu salmo. Esses são representados sob forma singular por aquele que despedaça as nações, todas as nações que ousam cercá-lo. Verso 10. Não se pode imaginar naturalmente um único homem cercado por todas as nações. Porém, o tema de Israel cercado por todas as nações e oprimido por elas é bastante recorrente no Tanar, Zacarias 12, versículo 9, 14, versículo 2, etc. Assim, é mais do que óbvio que o Salmo alude a uma nação, a nação dos justos, versículo 15. Chegamos assim a 2 passagens cruciais para a correta compreensão desse Salmo, os versos 17 e 18, que dizem, na verdade, uma só e única coisa: o personagem principal desse Salmo não morre. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Eterno. O Eterno me castigou muito, mas não me entregou à morte. Logo, se alguém vê nesse salmo uma única pessoa que passa por sofrimentos e acaba morrendo, por certo não estará em sintonia com o objetivo do salmista e estará interpretando a passagem em desacordo com a sua real intenção. O que percebemos aqui, amparados pelo contexto que o salmo narra o destino de um povo que as nações tentam destruir. Esse povo não morrerá, não será extinto. Muito pelo contrário, despedaçará seus inimigos. Esse povo, segundo as fontes tradicionais,
é exatamente o povo de Israel. Avem meissou rabonim, im shechayu shefal ben ha-omot. Rashi, a pedra rejeitada pelos edificadores. Um povo que era humilde entre as nações. Comentário do Rashi sobre Terrilim 118, versículo 22. Avem derech mashal shechayu ha'amim mevizim oto ovesof hatagever alechem o yedaber Baruch Hakadosh al Israel Shechem Begalut. Ibn Ezra. A pedra, uma forma metafórica de se dizer que os povos rejeitaram-no, mas que por fim ele se exaltará sobre eles, ou disse pelo Espírito de Santidade sobre Israel no exílio. Dessa forma, entendemos que não se faz aqui nenhuma menção a uma pessoa, ainda que o fraseado do Salmo assim pareça descrever. Em sua interpretação contextual, a passagem diz respeito ao povo de Israel como um todo. Que o Eterno, Hakadosh Baruch Hu, Santo Bendito Ele, nos abençoe e nos dê uma boa continuação de semana, uma Shavuot Tov, para todos os meus amigos hebreus, judeus e israelitas. Até a próxima ocasião.